Hoje, as entrevistas com os candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. É a vez do candidato à presidência da OAB-PB, o advogado Raoni Vita. Boa tarde, Raoni. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras, em especial as colegas advogadas e colegas advogados, para esse bate-papo que vamos ter aqui agora. Por que ser candidato à presidência da OAB da Paraíba? Na realidade, Hermes, isso não é um desejo particular meu, de Raoni. Sou Raoni Vita, tenho 36 anos de idade, 13 anos de atividade advocatícia e faço parte de um grupo muito numeroso. Centenas de colegas advogadas e advogados que têm um desejo de mudança, que sabem que a OAB pode muito mais. Nos últimos anos, a gente vem observando uma diminuição da nossa representatividade enquanto classe perante os demais poderes e perante a sociedade. Então, essas advogadas e advogados se uniram nesse projeto coletivo de mudança e que quer uma OAB com mais atitude, que faça valer as nossas prerrogativas, que se preocupe com o mercado de trabalho da advocacia tão afetado nesse período de pandemia e que não houve nenhuma resposta por parte da nossa instituição. É por isso que a gente está nesse processo. Nós concorremos com a chapa de número 10. As eleições serão realizadas daqui a 4 semanas, no dia 18 de novembro, e esperamos contar com o voto das colegas. Você acha que a instituição OAB Paraíba hoje não assegura as prerrogativas dos advogados? Perfeitamente, Hermes. E por isso nós precisamos profissionalizar a nossa comissão de prerrogativas, fazer concurso público, selecionar e remunerar advogados e advogadas com paridade, metade de homens e metade de mulheres, em todo o estado da Paraíba para atuarem na defesa das nossas prerrogativas. Porque hoje os colegas se doam nas comissões e é louvável essa doação deles, mas nós precisamos ir além. Termos colegas que possam chegar perante uma autoridade enquanto funcionários da ordem, com mais legitimidade ainda de representá-los, para aqueles colegas que estão no sertão, por exemplo, e às vezes tem que ligar tarde da noite para cumprir um mistério dele, está sendo impedido, às vezes, por uma delegacia de polícia e não se permite fazer o trabalho da advocacia, liga para a comissão e às vezes esses colegas, por serem voluntários, às vezes tem algum embaraço para fazer esse atendimento. Nós precisamos ter profissionais remunerados que possam chegar perante essas autoridades com uma obrigação funcional. Há um desrespeito de algum integrante ou alguma instância do judiciário em relação aos advogados? De respeito que eu digo no bom sentido, da relação advogado-magistrado. O problema maior, Hermes, há, obviamente, vários casos pontuais em que isso ocorre e, infelizmente, a Ordem dos Advogados, ela manifestou-se através de inúmeros atos de desagravo nos últimos meses e anos, mas não acompanhou as medidas correcionais e criminais contra essas autoridades que têm descumprido o seu papel. Para você ter uma ideia, eu fui membro da Comissão Nacional de Acompanhamento Legislativo no Conselho Federal da OAB e atuei junto ao Congresso Nacional para nós aprovarmos uma medida que criminaliza a violação às prerrogativas. Isso hoje está no nosso estatuto. Graças a esse trabalho que nós fizemos na Comissão Nacional, eu era o único representante da Paraíba nesse trabalho e foi colocado esse dispositivo do nosso estatuto. Mas não basta isso estar previsto em lei, isso não ser cobrado, não ser fiscalizado. É preciso que nós fiscalizemos, tenhamos uma comissão ativa para ingressar com as medidas correcionais que são necessárias. Pra você ter uma ideia, nós não temos conhecimento de qualquer medida que a OAB tenha ingressado contra essas autoridades, mas em contrapartida, nesse período tão difícil de pandemia, a OAB da Paraíba ingressou, Hermes, e colega telespectador, com mais de 750 ações de execução contra advogadas e advogados inadimplentes. Nós temos hoje, infelizmente, uma instituição que está desconectada da nossa realidade. Neste ano agora, a OAB, veja só, a OAB instalou uma catraca na porta da nossa instituição com acesso biométrico para advogados e advogadas e para o cidadão como todo. Isso é um absurdo. Há um distanciamento ainda maior do advogado que não se sente mais em casa e se cria uma nova barreira. É uma barreira simbólica, mas que significa como essa gestão está distante da advocacia. Nós precisamos, a partir de 1º de janeiro, arrancar aquela catraca como uma medida simbólica para funcionar apenas nos históricos da OAB, para lembrarmos de um passado que a gente não quer mais. A gente quer ir além, quer olhar para frente, porque a gente sabe que a OAB pode muito mais. Enquanto candidato, o senhor defende que mesmo os advogados que estão em inadimplência com a OAB possam votar? Veja, Hermes, a gente está hoje num período de exceção extrema no mundo todo. O país está em crise econômica, nós estamos vendo aí os noticiários recentes, o país está em crise.
A advocacia, para você ter uma ideia, hoje nós atingimos 58% de inadimplentes. E muitos colegas me mandam mensagens dizendo: Raoni, eu adoraria poder votar nesta eleição, mas eu não tenho dinheiro para pagar a anuidade. Veja que ponto nós chegamos. Então, eu acho que diante desse quadro de pandemia que nós vivemos hoje, é uma atitude de humanidade com esses colegas, eles terem o direito de votar. Por isso, nós vamos ingressar com a medida judicial, pleiteando. Isso já foi garantido durante esta semana no estado do Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em Goiás, tendo em vista o período de exceção em que a gente vive. Bom, a gente resta aí 54 segundos. Como não vai dar tempo, vou colocar esses 54 segundos no próximo bloco, compensá-lo, para a gente conversar ainda sobre outros temas relativos à OAB. Vamos a uma pausa no Correio Debate. Na volta, a gente continua a entrevista com o advogado Raoni Vitor, que é candidato a presidente da OAB da Paraíba. E também você vai ver que a Prefeitura renovou o contrato de $200 milhões do programa João Pessoa Sustentável. E o prefeito Cícero Lucena anunciou também um empréstimo de R$100 milhões para pavimentar 500 ruas. A gente volta já.